Aqui é a Nutri Carmela e você tá no podcast Aprenda a Comer. Mude sua comida e transforme sua vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aprenda a Comer. E se você quer mudar a sua comida e através da mudança da sua alimentação você quer transformar a sua vida, você tá no lugar certo. Bom, eu quero agradecer a vocês novamente, as curtidas, os comentários, e quero relembrar você de se inscrever aqui no meu canal no YouTube ou seguir o meu podcast no Spotify, porque dessa forma você é sempre lembrado quando novos episódios são colocados aqui na plataforma, e você também me ajuda com um incentivo a crescer esse canal. Então, se você está gostando desse conteúdo, não deixa de se inscrever, não deixa de curtir, comentar e encaminhar para um amigo que também precisa desse tema de hoje, que é como controlar a vontade de doces. Eu tenho certeza que você, formiga que está me escutando aí, estava ansioso ou ansiosa por esse episódio do nosso podcast. Bom, então vamos começar, vamos direto ao ponto, a esse assunto que é tão importante, que é a vontade de doces. Um assunto muito comum que aparece demais aqui no consultório, que muitas pessoas se queixam. Carmela, parece um vício. Carmela, não consigo me controlar. Todos os dias eu preciso de um docinho. Não consigo terminar o almoço e depois deixar de comer um docinho. Bom, se você passa por isso, você está no lugar certo, que eu quero contar um pouco para vocês também da minha experiência com doce, certo? Mas o primeiro ponto, a primeira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês é sobre essa questão do controle, tá? Então, muitas pessoas me falam, trazem essa frase assim para mim: Carmela, como que eu controlo a minha necessidade de doce? Como que eu controlo a ingestão de pão? Como que eu controlo o que eu como à noite? E eu quero chamar você a atenção a essa palavra, que muitas das vezes você não precisa controlar o que você come, e sim entender o porquê é que você tem um comportamento alimentar dessa maneira. Afinal de contas, a gente está aqui nesse podcast que se chama Aprenda a Comer. E para que você resolva problemas e comportamentos alimentares problemáticos que você tem com a comida, você, primeiro passo, precisa entendê-los. Se você não sabe por que você come da forma que você come, você não consegue resolver essa questão. Então, em vez de você tentar controlar, pupila, tira um pouco isso da sua cabeça. Você não precisa controlar, você precisa entender, tá? E eu vou ajudar você a entender. Primeiro ponto, a gente precisa refletir um pouco do porquê dessa vontade de doces, tá? Então, uma coisa que eu quero dizer aqui pra vocês é que doce, geralmente, nos traz boas recordações. Doce traz doces lembranças também. Então, se você for parar para refletir, para pensar, para analisar, o doce ele é sempre associado a momentos de prazer, de celebração. Então, se a gente consegue aí imaginar onde que o doce está presente, numa festa de aniversário, ele está ali no brigadeiro, no bolo da sua avó, no bolo do café com as suas amigas, Então, gente, eu costumo dizer que muitas das vezes que a gente busca o doce, a gente não quer só comer ali um açúcar, e sim adoçar também alguns momentos da nossa vida. Então, esse comportamento de buscar excessivamente os doces também é uma busca, muitas vezes, por um momento de lazer, uma busca por prazer num dia ali que está conturbado, cheio de coisa acontecendo, sabe? Aquele dia cansativo que parece que não acaba. É comum que as pessoas busquem doces nessa ocasião, O problema é quando esse consumo de doce começa a ser exagerado, Então, uma coisa que eu quero trazer aqui para sua reflexão, Será que você está incomodada ou incomodado com o consumo de doces, mas esse consumo de doces é excessivo? De qual consumo de doces que a gente está falando? A gente está falando ali de um bombom, 2 bombons a cada 2 semanas ou uma vez na semana? Porque se for, isso não é um comportamento problemático, tá? Então, é importante a gente falar sobre isso, porque eu vejo que as pessoas hoje em dia, elas entendem o doce como um veneno, como uma coisa que elas nem de fato deveriam consumir. E não é muito bem assim, sabe? Segundo o Guia Alimentar da População Brasileira, a gente tem a capacidade de consumir ali 1, 2 colheres de doce, de açúcar ao dia, sem que isso represente um problema. A questão é que muitas pessoas não conseguem lidar com essa quantidade e acabam exagerando. Eu sei que isso é um problema também muito comum, tem muitas pessoas que não conseguem comer uma quantidade moderada de açúcar. E eu, inclusive, era uma dessas pessoas, Até ali a época da faculdade, por exemplo, eu tinha um comportamento muito problemático com doces. Então, eu já falei aqui nesse podcast,
que na época da graduação foi a fase da minha vida que eu mais tive problemas com a comida, que eu mais tive comportamentos alimentares disfuncionais, e também foi nessa época que eu desenvolvi um comer emocional muito grande com chocolate, tá? E eu vou contar para vocês como que, inclusive, eu melhorei esse comportamento, como que eu tratei esse problema. E foi muito através do autoconhecimento também e da autoobservação, né? Então, eu me lembro que eu sempre preferia chocolate, sabe? Aquele chocolate branco e preto, né? Que parece Kinder Ovo, né? Isso porque, quando eu era criança, eu me lembro, eu tenho uma memória, assim, muito afetiva com a minha avó, com a minha nona, né? Eu tenho uma noninha italiana. E eu lembro que ela chegava de São Paulo, que ela morava em São Paulo, eu aqui em Campos do Jordão, e ela trazia vários Kinder Ovos na sacola. Então eu me lembro claramente de eu ir até o portão com os meus irmãos e ficar esperando ali o momento em que a noninha virasse a esquina que ela estava chegando. Então era uma recordação muito boa, muito positiva, né? E que veio associado a esse sabor aí de infância e esse sabor do Kinder Ovo. E isso fez com que mais pra frente, na minha vida ali, eu estava na faculdade, trabalhando em 2 empregos, passando uma rotina muito puxada, que eu buscasse esse alimento como uma forma de conforto. Faz sentido para você que está escutando? Então comenta aqui embaixo já se você tem algum alimento que você tem uma recordação dessa que eu quero saber, tá? Qual alimento que você tem essa recordação de memória afetiva que eu tive com esse Kinder Ovo que eu tenho até hoje, né? Só que acontece. Então, na época da faculdade, eu estava passando por uma rotina muito corrida, muito conturbada, e eu comecei a recorrer, então, a esse alimento ali, até que esse consumo ficou exagerado. Então, tinha vezes que eu comia ali uma barra inteira desse chocolate, aí preto e branco e tudo mais, e isso começou a desenvolver um problema para mim, né? Porque eu não conseguia passar um dia sem comer açúcar, sabe? Então isso virou uma coisa muito complicada ali, porque não era um comportamento que estava me gerando benefício, e sim apenas prejuízo. Só que não geraria prejuízo se de repente eu conseguisse consumir ali uma fileira de chocolate por dia, 2 bombons pequenos, né? Então a maioria das pessoas acha que você não pode comer doce todos os dias, quando não é verdade, né? A questão também, né, pupila, é como chegar a esse comportamento de conseguir consumir uma porção menor, né? Que é uma coisa que a gente vai falar sobre aqui, né? Então, assim, na época que eu estava na faculdade, lembra que eu contei para vocês também em outro episódio que eu tinha muita informação sobre nutrientes, que fez também com que eu comesse dessa forma mais problemática, certo? Então, hoje em dia, isso acontece também na sociedade. A gente tem muita informação sobre alimentos, sobre nutrição, e a maioria das pessoas sabe que o excesso de açúcar faz mal. Só que essa informação, ela acaba sendo distorcida, e as pessoas acabam por achar que o ideal seria, na verdade, você nem comer nenhum tipo de açúcar. E você já parou para pensar, será que isso é possível, sabe? Porque assim, você pode ser uma pessoa que gosta, que tem um paladar ali mais pro doce. Isso não significa que você vai ser uma pessoa que tem exagero com doces. São 2 coisas diferentes, percebe? Então, o fato de você gostar de um alimento não significa que você vai encher a cara desse alimento. Entende? São coisas completamente diferentes, pupila. Isso que você precisa entender. Por exemplo, eu posso gostar de banana e isso não quer dizer que porque eu gosto de banana, eu vá comer 6, 7 bananas de uma vez. Até porque existem pessoas que exageram com alimentos que nem gostam tanto. Por exemplo, pessoas com compulsão alimentar têm comportamento de ingerir grandes excessos de comida de uma só vez e muitas das vezes esses alimentos não são alimentos que ela escolheria por prazer de comer. Inclusive, se você quer que eu fale um pouco mais da compulsão alimentar, comenta aqui embaixo que eu trago esse assunto no podcast aqui em outra oportunidade, caso você queira, tá bom? Bom, uma outra coisa que você precisa entender é que o fato desse doce, de você achar que esse doce é um alimento proibido, de por aí, hoje em dia, nas mídias sociais, as pessoas que você segue dizerem que o açúcar é quase a mesma coisa que cocaína, e você achar que enquanto você consumir doce você não vai conseguir emagrecer, o que não é uma verdade, isso tudo, essas crenças todas que você tem, fazem com que você exagere no doce por si só. Então, esse é um dos motivos pelos quais você come muito volume de doce, porque você acredita que você nem deveria comer, o que não é verdade. Se você tivesse um comportamento equilibrado com doces, eu já tive vários pacientes que emagreceram comendo doce. Eu mesmo como doce com uma certa frequência, todas as semanas ali. Mas hoje em dia eu aprendi a como não exagerar, né?
E, inclusive, uma das questões que me fizeram com que eu tivesse uma melhor relação com doces foi entender que eu usava esses doces para trazer prazer na minha rotina. E eu tinha fome emocional com esse doce. E eu também quero trazer esse tema aqui para vocês no podcast sobre comer emocional. Então coloca aqui embaixo se você quer um tema sobre comer emocional, que eu também vou trazer para você, tá? Então, por que eu tô falando aqui do comer emocional? Porque esse é um dos motivos que te faz exagerar com doce. Então, lembra que eu falei no começo desse podcast que primeiro você precisa entender o porquê que você come doce dessa maneira? Então, um dos principais motivos que fazem com que as pessoas exagerem em doce é o comer emocional. Quando você não sabe lidar com algum tipo de emoção ou situação que você está passando e você exagera em doce, simplesmente porque emoções que te causam mal-estar, tristeza, tédio, solidão, fazem com que você busque ali um docinho na sua vida, sabe? E aí você acaba buscando esse doce para tornar aquela emoção mais fácil de engolir. Faz sentido? E aí você engole essa emoção junto com brigadeiro, com chocolate. O problema disso é que depois que você vê que você acabou comendo o chocolate todo, te traz um arrependimento. Outro motivo pelo qual as pessoas comem doce é simplesmente por hábito, simplesmente porque você acostumou, não necessariamente envolvendo fome emocional. São essas as pessoas que geralmente comem o doce no mesmo horário depois de uma mesma situação. Um exemplo aí é o famoso docinho depois do almoço. Se esse hábito não representa exagero, não vejo problema em você ter que mudar esse hábito. Agora, se isso está te causando todas as refeições, você quer comer um doce, isso já é um exagero, certo? Então, sim, você precisa entender por que esse hábito foi enraizado ali, sabe? Um outro motivo que pode fazer com que você coma excesso de doces também é a falta de energia. Então, se você é uma pessoa que ignora a fome, que negligencia a sua alimentação, passando horas a fio sem comer, o seu corpo vai te pedir energia desesperadamente. E aí você vai acabar se compensando com um doce, porque o corpo é muito inteligente. Ele gosta que você suba a energia dele logo quando você já está bem para baixo. E aí o doce é a melhor situação, né? É o melhor alimento ali para essa situação, certo? Uma outra questão importante é o baixo consumo de proteína. Quando você consome pouca proteína na sua alimentação, você pode buscar mais quantidade de doces também. Então, muitas vezes, só de você aumentar a quantidade de proteína, você fica mais satisfeita e faz com que você coma menos doce. Tem algumas deficiências nutricionais também que contribuem para esse excesso de consumo de açúcar e também a falta de prazer na alimentação. Sabe aquela pessoa que não gosta muito de marmita, de comida fria e tal, e leva aquela marmita para o trabalho e aí ela não sente tanto prazer na comida e quando ela vê, ela quer um fechamentozinho com um doce? Então, isso é aquela pessoa que tem pouco prazer na alimentação dela diária. E aí ela busca um doce porque o prazer para o ser humano é inerente, você precisa ter prazer comendo. E aí, se você não tem prazer na sua alimentação, você vai buscar em outra coisa. Esse, inclusive, é um dos principais motivos pelos quais as dietas restritivas não funcionam por muito tempo. Porque o indivíduo que come não tem prazer comendo ali os alimentos que está consumindo. Automaticamente, ele quer largar a mão e aí aquilo não acaba durando por muito tempo. Porque o ser humano precisa ter prazer comendo. O problema é quando o prazer a comida vira o único prazer da vida. E isso sim não é normal e isso vai te gerar também prejuízos, tá? Então, chegando aqui ao final desse podcast, a conclusão de todo esse assunto, se você tem paladar de formiga, é que você precisa entender o motivo pelo qual você exagera em doces. Ah, Carmela, eu tenho paladar infantil. Se você é uma pessoa que acostumou também só comer, por exemplo, doce salgado, pode ser um problema, porque você não tem prazer consumindo outros tipos de alimento. Automaticamente, você dá esse nome aí, se intitula de paladar infantil. Mas isso quer dizer que você só não aprendeu a gostar desses alimentos, o que é possível de ser mudado. E se você quer mudar, então, você pode seguir aqui meu podcast e acompanhar os vídeos que eu posto toda semana, que eu tenho certeza que isso já vai te ajudar a ter uma vida mais saudável, a desenvolver aí um melhor comportamento com a comida, tá? Bom, uma outra reflexão que eu quero deixar aqui para vocês nesse podcast é o que tanto na sua vida você está querendo adoçar com comida. Porque às vezes uma mudança de hábito, uma mudança na sua rotina, incluir mais prazeres na sua vida pode fazer com que você busque menos açúcar, certo?
Então, em vez de você tentar colocar açúcar, adoçar tudo que está por aí na sua alimentação, também comece adoçando a sua vida, fazendo coisas que você gosta, estando com pessoas que te fazem bem, fazendo atividades que te dão prazer, que eu tenho certeza que essa necessidade absurda de doces vai diminuir bastante, tá? Bom, se você tiver necessidade de ter ajuda para passar por esse processo, você pode clicar aqui embaixo no podcast e agendar uma consulta no meu consultório ou mesmo fazer parte dos meus programas. Então eu tenho um programa que se chama Programa Bem Me Cuido, que ensina você a reprogramação do seu comportamento alimentar. Tem um link aqui embaixo para você saber mais. E também tenho alguns produtos que vão ajudar você, por exemplo, a fazer receitas mais gostosas, que são um combo de e-books. Então clica aqui embaixo, se você gostar, já adquire o seu, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Gostou desse episódio? Encaminha para alguém que também precisa tratar o paladar de formiga. Curte aqui embaixo se você tiver gostado e não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Um grande beijo e até o nosso próximo podcast. Lembre-se, quando você muda a sua comida, você transforma a sua vida. Excesso de peso, comer emocional, efeito sanfona, pode ou não pode comer, se resolve aqui, aprendendo a comer.